Caríssimos, em plena 24 horas em oração, celebramos a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, colunas inabaláveis da Igreja. Pedro nos ensina a firmeza da fé. Paulo nos inspira pelo ardor missionário. Ambos permanecem exemplos para todos os que desejam seguir o Senhor com fidelidade. Hoje é também o dia do Papa, nosso pastor universal. Por isso, pedindo que o Senhor o sustente e ilumine na condução do rebanho de Cristo, iniciemos cantando. Vamos lá, povo de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Solte a voz. Senhor, eu quero obedecer. Eu quero saudar a todos que estão aqui, os que sempre estão conosco, nossos associados, nossos dizimistas, nossos paroquianos, mas também pelas 24 horas, os nossos visitantes. Quem está nos visitando, levante a mão e diga eu. Uma salva de palmas a todos. E você que está acompanhando pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, aplicativos, YouTube, Padre Manzotti, vamos juntos, derrama teu amor aqui, Senhor. Derrama o teu amor aqui. Sobre nós, água viva. Filhos amados, povo querido, cantemos a Trindade Santa, nesse dia tão especial das 24 horas do Senhor, celebrando São Pedro, São Paulo, o dia do Papa, cantemos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Deus trino de amor, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Filhos queridos, Paulo e Pedro deram exemplo profundo de fé, de testemunho, de amor. Pedro, o chefe dos apóstolos, e por isso hoje se celebra o Papa, nos dá um exemplo de servir a Deus com coragem, tendo sua vida entregue na totalidade, sendo mártir, crucificado de cabeça para baixo. Paulo,
que diz: não sou mais eu, mas Cristo que vive em mim, é um exemplo para todos nós, como discípulos do Senhor. Pelas vezes em que não levamos a sério a missão de anunciar o reino de Deus, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, cheio de misericórdia e compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. E celebrando as 24 horas, uma salva de palmas ao Sagrado Coração de Jesus, que na última missa será coroado a imagem. Celebrando São Pedro e São Paulo, cantemos o hino de louvor ou glória. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra. Oremos. Qual a sua intenção no coração de Jesus nessas 24 horas de oração? Coloca diante do Senhor os doentes, os abatidos, os aflitos, atribulados, desempregados. Quero colocar todos os nossos colaboradores associados, e citando estes eu lembro todos, mas lembrando que você pode ainda ligar pelas 24 horas, 0800, a nossa equipe está de prontidão, 0800 410 60 60 e 41 3221 60 60. Ligue agora, mande o seu pedido de oração. Ana Maria Faustino Aguiar, Santana do Acaraú, Ceará. Carlos Daniel dos Santos, Belo Horizonte, Minas Gerais, canal 15, canal aberto. Matilde da Silva Lima, Rolândia, Paraná. Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Dai à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Pedro e Paulo, apóstolos da Igreja, testemunharam com a vida o amor a Jesus Cristo. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias,
O rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho, eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em resposta a essa leitura, cantemos o Salmo 33, que tem a seguinte antífona: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Todos. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Salmodiemos. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus.
Deus de todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Como são belos os O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, Deus nos dá a graça de celebrarmos às 24 horas na presença do Senhor. E eu convido, voltando-nos à imagem, coração santo, tu reinarás. Cantemos, abrindo a nossa reflexão. Coração santo,
E ainda digo que é tempo de mandarem suas intenções para as 24 horas. Muitas missas, adorações, terços, que serão feitos nestas 24 horas. Pode ligar, ainda é tempo, 0800 410 6060. Pode ser pelo WhatsApp 41 3221 6060. E culminará na missa da tarde com a última, com a coroação da imagem do Sagrado Coração de Jesus. Mas hoje, dentro desta celebração, somos chamados a lembrar de dois grandes apóstolos, que de formas bem distintas, eu diria, mas os dois apaixonados por Jesus, realmente vivendo esse amor, e a vida inteira dizendo, como nós vamos cantar depois, meu primeiro amor é Jesus. Tanto Paulo quanto Pedro, o amor inteiro foi de Jesus Cristo. Filhos queridos, começo falando da pessoa de Pedro, que nos traz o Evangelho e a primeira leitura. E o Evangelho, ele vem nos mostrar onde está a pedra fundamental que sustenta a igreja. Jesus pergunta: o que dizem os homens que eu sou? E a resposta é que a multidão, de modo geral, não conseguiu entender que Jesus era o Messias e é o nosso Salvador, a quem amamos profundamente e queremos seguir com todo o coração. Uns dizem que é Elias, outro que é Moisés, outros que é Jeremias. Mas Jesus se vira para os apóstolos e pergunta: e para vocês, quem sou eu? Jesus está se virando para você e pergunta: quem sou eu na sua vida? Pedro, iluminado por Deus, o próprio Jesus disse: não foi força humana, mas foi Deus que te revelou isto, Pedro. Deus que te revelou quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que devia vir a este mundo. Eis a pedra. A pedra não é a pessoa humana, corpórea, física de Pedro. Sim, ele é citado sempre quando vão falar dos 12 apóstolos. Ele é o primeiro a ser citado, mostrando a primazia de Pedro, mostrando que Pedro era o chefe dos apóstolos. Mas a pedra fundamental, segundo exegetas, é aquilo que ele falou inspirado por Deus: tu és o Filho de Deus, tu és aquele que devia vir a este mundo. E nesta profissão de fé é que o Senhor diz: aqui eu alicerço a minha igreja. Meus irmãos e irmãs, que maravilha nós sabermos que nosso primeiro Papa, São Pedro, celebramos hoje também Papa Leão XIV, dia do Papa, mas lembramos, que alegria saber que São Pedro é aquele que pronunciou a melhor e mais convicta profissão de fé: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo que devia vir. A nossa vida deve ser isso, um professar crer em Jesus Cristo, um professar assumir Jesus Cristo em nossa vida. E olha que na vida de Pedro não foi tão simples assim. Não é por acaso que se escolhe a primeira leitura, podia ser outra. Tem tem textos belíssimos de São Pedro, tem textos maravilhosos que fala sobre Pedro, mas a primeira leitura, ela foi escolhida a dedo pela igreja, que é dos Atos dos Apóstolos, que mostra que aquilo que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, lhe custou muito.
Pedro, de modo geral, como os grandes santos. Paulo vai dizer depois a loucura de ser cristão, a loucura dos santos, a loucura de seguir Jesus Cristo. É mais ou menos isso, é um pouco essa loucura que nos leva a seguir Jesus. Jesus morto, Jesus ressuscitado, este é o ponto central. Pedro, a primeira leitura foi escolhida a dedo, quando fala que Herodes começou a perseguir a seita, segundo Herodes, destes cristãos. E o primeiro a morrer foi Tiago, irmão de João, filhos de Zebedeu. Portanto, é morto, e Herodes se alegra e vê que agrada ao povo. Veja que absurdo, a morte agrada, o derramamento de sangue agrada. Veja como ali já está uma força demoníaca que quer destruir a vida, e é a mesma força que está presente nas guerras hoje. Agrada os inocentes morrer, agrada ver as bombas caírem, por petróleo, por terras nobres, por minerais, o que é a vida. E Herodes se dispõe a matar o príncipe dos apóstolos, Pedro, e queria fazê-lo depois da Páscoa. E o texto narra para nos mostrar que a partir do momento que você decide, eu creio em Jesus Cristo, morto e ressuscitado, tem um preço a ser pago. Queridos irmãos, é um preço que Pedro pagou sendo encarcerado. Veja, observe o que o texto diz, que foram colocados 4 grupos de soldados para manter o homem no cárcere. Meu Deus, seria ele o Superman para vencer tantos guardas, poder romper correntes? É porque ele era uma ameaça velada. Pedro era um motivo de perigo, porque sabia Herodes que todos respeitavam Pedro como aquele que na terra, hoje o Papa, é o servo do Senhor, que congrega os cristãos católicos, que é um sinal visível da presença de Jesus Cristo. É impressionante, meus irmãos, 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um, precisava tanto. Veja como eles percebem que ali está surgindo algo que vai revolucionar, vai transformar o judaísmo e todo o Império Romano. É a força que quer esmagar a esperança de um mundo melhor. É o braço forte dos poderosos, o braço forte da injustiça, que quer calar aqueles que querem viver segundo os princípios evangélicos. E o texto ainda narra que Pedro dormia, que sono dos anjos, dos justos. Por que o texto diz isso? Exatamente para mostrar que a libertação do cárcere e o que Deus fez na vida de Pedro não foi força dele, foi Deus agindo, foi Deus que lapidou Pedro. Claro, teve que ter o aceite, ele teve que seguir Jesus. Tudo começou no mar da Galileia. Vem, segue-me. Largou as redes e seguiu Jesus. A partir disso, ele entrou na escola de Jesus Cristo. Meus irmãos, Pedro, dentre os apóstolos, foi o mais truncado, aquele que mais perguntou. Pedro foi aquele que mais foi, desculpe a palavra, irracível. Ele era movido pelos impulsos, pegou a espada e fazia isso. Senhor, eu dou a vida por causa de ti. Mas de repente foi volúvel. Não, eu não conheço ele.
somos nós, filhos. Sou eu e você. É a nossa humanidade. Atrás do Padre Reginaldo tem o Reginaldo. Atrás de você, que é cristão batizado, tem o humano. E é esse humano que Deus trabalha como um oleiro trabalha o barro. E quando a primeira leitura mostra uma ação unicamente de Deus, dá essa impressão, que Pedro foi sendo conduzido, nem sabia o que estava acontecendo, quando se deu conta, estava fora da cadeia. Para nos dar uma certeza, Deus trabalha pelos justos, Deus luta por você, mesmo quando dormimos, mesmo quando acorrentados, mesmo quando nas cadeias, o Senhor não desiste da pessoa. Mas Pedro culmina a sua vida, príncipe da igreja, primeiro papa da igreja, exerce essa função, vai para Roma, e em Roma recebe a condenação de ser crucificado, e ele mesmo pede, foi ele que tinha dito, e ele pede: Senhor, senhores, que eu não seja crucificado, eu não sou digno de ser como o meu mestre, que seja de cabeça para baixo. E foi deixado numa vala, onde hoje existe o Vaticano, a igreja de São Pedro, lá embaixo, tem os restos mortais de muitos mártires, mas é reconhecido que existe o corpo de São Pedro, de onde foi erguido a Basílica de São Pedro e o Vaticano. Portanto, Pedro nos dá um exemplo de seguimento, e que há um preço a ser pago, e que vale a pena. De São Paulo, esse homem apaixonante, ainda mais que o ano passado fiz o caminho de Paulo, pela Turquia, um pedaço da Grécia. Este homem que fundou igrejas em toda a Ásia Menor, este homem que encontrou Jesus no caminho de Damasco e ficou cego, caiu, se é do cavalo ou não, não importa, o fato, ele caiu, se prostrou no chão, ficou cego e voltou a ver. É o nascer de novo que o Senhor quer fazer comigo e com você, nessas 24 horas, nascer de novo, abrir os olhos, que caiam as escamas, que caia e pare a nossa cegueira. Ela nos apequena, meus irmãos, a cegueira nos faz pequenos, limitados. Paulo, que passou 3 grandes viagens missionárias, a 4ª viagem, ele fez prisioneiro por um tempo, segundo a tradição, ele ficou com prisão domiciliar, depois foi solto, e segundo a tradição, foi ele que trouxe para o Ocidente, a começar pela Espanha, que ele tinha desejo, e muitos dizem que foi nesse período que não se escreve nada, até a 2ª prisão dele, e quando ele foi decapitado. Mas Paulo, se nós estamos lendo a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, quem está acompanhando? Leitura orante. Você vê que um homem que foi incompreendido, que depois vai dizer na 2ª carta, é verdade, diz ele na 2ª carta, eu vos escrevi, mas eu não queria tê-los magoado, eu escrevi corrigindo-os, com angústia, tristeza na minha alma, e escrevi em lágrimas, mas eu escrevi porque eu acredito que eu devo conduzi-los a Jesus Cristo. É este o Paulo, um Paulo humano, um Paulo bravo, um Paulo missionário, um Paulo que escreve, um Paulo que briga, um Paulo que vai
a Jerusalém e coloca a questão dos circuncidados. Um Paulo que tem coragem de chamar a atenção de São Pedro. E esse cristão que o Senhor está pedindo hoje, filho, não é água morna não é água com açúcar não, é vibrarmos pelo Evangelho. Acredite nisso, o mundo está precisando disso. Não tenha medo no teu trabalho, seja cristão, fale de Jesus. Na tua escola, fale de Jesus. Aqui nós temos 2 grandes missionários. Hoje é para pensarmos, meu Deus, eu tenho que sair dessa missa, e onde eu for, eu tenho que transpirar Jesus Cristo. Aí entendemos a festa de hoje, ainda mais no coração sagrado de Jesus. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ao final de cada prece nós iremos cantar: creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Repitam falando: creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Agora cantemos, porque nós precisamos disso. São Pedro e São Paulo quer que tenhamos mais fé. Cante: creio, Senhor, levante a mão, mas aumentai minha fé. Protegei, Senhor, o Papa Leão XIV, que o vosso Espírito Santo o fortaleça, ilumine suas decisões e o sustente em seu ministério de conduzir a Igreja na unidade e na paz. Nós vos pedimos. Creio, Senhor, vai, mas aumentai minha fé. Amparai, Senhor, os enfermos, aflitos e necessitados, para que sintam a vossa proximidade e encontrem consolação e ajuda através da comunidade cristã. Nós vos pedimos. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Acompanhai-nos, Senhor, para que, a exemplo dos apóstolos Pedro e Paulo, possamos ser continuadores da missão de Cristo, mesmo diante dos desafios atuais. Nós vos pedimos. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Abençoai, Senhor, todos os que estão participando das 24 horas de oração, que suas intenções sejam atendidas e que a experiência de oração fortaleça a esperança e o amor a Cristo. Nós vos pedimos. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Eu quero fazer uma prece por todas as vítimas do terremoto na Venezuela, pedir a Deus nosso Senhor, e também pelos familiares, pelas vítimas, pedir a Deus
que sejam solidários para a reconstrução, mas conforte aqueles que perderam seus entes queridos, também por aqueles que morreram, que tenham o descanso eterno. Peço a Deus nosso Senhor, por todos os que ajudaram a concretizar a 18ª parcela da doação da obra Evangelizar, do Terra Prometida em Piraquara, que assinaram o livro Ouro. Tudo isso pedimos ao Senhor rezando: creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Atendei-nos, ó Pai, nós vos pedimos por teu Filho no Espírito Santo. Amém. Passemos ao rito das oferendas. Você que aqui está, seja generoso em sua oferta material, que pode ser em espécie ou através do QR Code que se encontra no coletor. Você que nos acompanha, como gesto concreto dessas 24 horas de oração, torne-se um associado, ligando para o número que aparece em sua tela. Estamos na terceira etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas. Faça a sua doação extra e nos ajude a fortalecer na missão de evangelizar. Cantemos. Lembremos que hoje a coleta em todo o mundo é o óbolo de São Pedro. Não pode ser esquecido de assim dizer. Cantemos. Um coração para amar. Irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa Igreja. A oração dos vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as nossas oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, e volva para vós o nosso coração ao celebrarmos este sacrifício. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças. Sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério que anunciou o Evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes modos, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar, cantando a uma só voz. Santo, Santo.
verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e que aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos faz participantes de sua vida imortal. Com ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso arcebispo Perus, auxiliares Reginei, Adenis, Emérito Pedro, bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José providenciai, São Pio de Pietrelcina, São Pedro, São Paulo, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Com fé, confiança, a fé que Pedro teve e Paulo, seja a nossa fé e motivação, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados,
mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz, unidade. Vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. Aos que estão aqui, mas os milhares que estão acompanhando pela TV, rádio, aplicativo YouTube Padre Manzotti, a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Eucaristia nos une a Cristo, a sua Igreja, e nos fortalece na fé e no amor. Cantemos. Lembro como ontem, onde eu
Jesus. Oremos. Refeitos por este sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa igreja, que perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração, uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Querido povo de Deus, não saia da TV Evangelizar, não saia YouTube Padre Manzotti, nós seguimos, ainda temos muita coisa pela frente. Às 24 horas acontece, segue pregação, missa às 11, presidirei, segue à tarde pregação com o terço das Santas Chagas, adoração sempre com o Santíssimo Sacramento, e às 18 horas a missa de encerramento e coroação da imagem do Sagrado Coração de Jesus. Quero lembrar, dia 18, eu estarei na Diocese de Guarapuava, 60 anos da Diocese, às 17 horas, no Centro de Eventos da cidade de Lagos. Dia 31 de julho, eu estarei na Festa do Senhor Bom Jesus de Araquari, Santa Catarina, no centro de Araquari. E eu quero dizer ao povo que vem para as 24 horas, faça a sua doação aqui, presencial, a sua doação para a campanha extra de Jesus das Santas Chagas. Nós estamos precisando, gente, a campanha extra. Faça a sua doação, você pode ir. Nós vamos criar lá fora, tem uma equipe preparada, pode ir até a recepção da Associação Evangelizar, que fica à esquerda, à minha esquerda aqui, tem a Associação Evangelizar. Faça a sua doação. Você que está em casa, está vendo o Pix, está vendo o QR Code, faça a sua doação para a campanha extra de Jesus das Santas Chagas. Filhos e filhas, nós precisamos melhorar. A primeira 65, 25, e nós estamos em 22%. Podemos ou não podemos melhorar? Podemos. Então, nessas 24 horas, faça presencial essa sua doação extra para a campanha de Jesus das Santas Chagas. Vamos à bênção dos objetos. Deus misericordioso e eterno, abençoai e santificai esses objetos, que foram feitos para honrar vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que na terra tenhamos a intercessão e no futuro a glória eterna, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, São Pio de Pietrelcina, nos méritos das Santas Chagas, abençoe-vos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E vamos cantar: Senhor, tu me olhaste nos olhos. Viva São Pedro! Viva! Viva São Paulo! Viva! Viva o Sagrado Coração de Jesus! Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.